Qual foi a coisa mais estranha que alguém lhe disse em confidência? Meu amigo me disse que ele realmente ferrou seu pescoço tentando lamber seu Malaquias. Um vendedor de carros me disse que acidentalmente estourou uma de suas bolas quando era mais jovem. Eu não precisava saber disso. Eu estava falando sobre meus hobbies com um colega e perguntei o que ele gostava. Ele fica meio quieto e tímido por um segundo. Parecia um pouco perplexo e depois se abriu depois de verificar atrás dele. Eu gosto de mulheres mais velhas que estão no comando como dominatrix, mas não tão duras. Tipo, eu gosto ser dito o que fazer. Me pegou de surpresa isso. Eu tive um vizinho anos atrás que encomendou uma noiva russa. Ela era absolutamente linda como uma modelo. Ele era baixo, gordo, careca e tinha o dobro da idade dela. Um dia, quando eu estava saindo para o trabalho, ele estava lá na frente chorando. Perguntei se tinha acontecido algo e ele respondeu: "Minha noiva me deixou assim que obteve sua cidadania." Eu vendia carros e as pessoas me diziam todo tipo. O que me lembro é o cara que me disse que era impotente. Não sei por que ele me disse isso. Um cara que tinha câncer de olho me mostrou que estava sob o adesivo uma vez também. Isso foi memorável. Certa vez eu estava em um parque sentado a talvez 3 metros de distância de um estranho. Ele me perguntou que horas são e uma vez que eu disse a ele que ele usou isso como uma maneira de começar uma conversa, eu senti que ele estava estranho desde o início. Depois de palavra após palavra, não sei como chegamos ao ponto dele me dizer que não há diferença entre engolir sua saliva diretamente, ou cuspi-la e depois engoli-la novamente, e que às vezes ele cuspia na comida só para provar isso. Que ele estava sendo lambido consistentemente por um de seus amigos. Ambos são caras casados e têm toneladas de filhos. Uma amiga me disse uma vez que explodiu o banheiro do namorado na casa dele e nunca contou a ninguém. Ela fez a maior cagada de sua vida e também estava menstruada. Então você pode imaginar como era o banheiro. Quando ela foi dar descarga, entupiu e começou a inundar e ela entrou em pânico e deu-o fora de lá. Certa vez um colega de quarto me contou que às vezes dava um tapa na cara da namorada durante uma discussão para ajudá-la a se acalmar. Nós não moramos juntos por muito mais tempo. No início da década de 1990 ele roubou um Porsche, fez o passeio de alegria e depois dirigiu até um lago para esconder as provas. O cara é um pai responsável com um emprego hoje. Que ele colocava objetos aleatórios de seu quarto na parte de trás quando estava animado. Os profissionais do pronto-socorro estão cansados disso. Eu conheci uma mulher mentalmente doente em um ônibus grego uma vez e ela estava convencida de que ela era a rainha vampira do Missouri. Ela me mostrou cristais especiais que ela tinha que provou e eram literalmente joias de plástico do Walmart. Ela estava muito séria e me disse isso depois de nos sentarmos juntos por mais de 10 horas e conversarmos profundamente. Essa mulher me disse que ficou com uma garota uma semana antes de se casar com o marido, mas seu marido não tinha permissão para falar com uma mulher sem sua permissão. Um amigo do meu amigo nos disse que ele tinha feito com seu primo e um membro distante da família. Até guardou as pequenas camisas. A primeira e última vez que falei com ele. Quando eu estava na escola, um cara me disse que toda vez que me via ele queria me morder. Não tenho certeza do que fazer com isso. Não sou muito de dar prazer às mulheres. Sou como um fuzileiro naval. Entro, faço meu dever e saio. É assim que se faz. Então mais tarde na mesma conversa. Você sabe, pensando bem, eu nunca terminei com alguém. Sempre fui dispensado. Honestamente, como homem, outros homens me dizem coisas que nunca diriam na frente de mulheres. E sempre é como teatro para mim. Traga-me um pouco de pipoca e me diga tudo. Comecei um novo emprego e a senhora na mesa ao meu lado era uma senhora cristã simpática e mais velha. Ela meio que me disse do nada que havia feito uma cirurgia nos lábios para ficar melhor porque era feia. Eu realmente não sabia como responder a isso. Eu era um sem-teto morando no meu carro por alguns anos no Oregon e estava estacionado uma noite em um supermercado e estava usando um bem bolado. Era por volta da meia-noite e um transeunte sentiu o cheiro da fumaça e se aproximou. Ele perguntou se ele poderia usar um pouco e eu disse que sim. Para encurtar a história, ele divaga sobre isso e aquilo e começamos a falar sobre por que estou morando no meu carro e porque ele também é um sem-teto. Ele acaba me dizendo que estava fugindo da polícia há 2 anos porque havia tirado a vida de alguém em Washington. Como ela chamou a polícia para mim? Eu sou um encanador e ela me chamou para o trabalho de serviço. Ela me viu na porta da frente e chamou a polícia porque não me conhecia, mas antes me atendeu à porta e me deixou entrar. Quando estou embaixo da pia consertando coisas, ela explicou por que tinha que ligar. Então foi estranho porque eu não podia sair ou eu parecia culpado. Então eu tive que ficar por perto e explicar que ela é simplesmente louca. Além disso, naquele momento eu já havia removido o antigo triturador de lixo e precisava colocar o novo. Esta senhora era uma multimilionária. Ela era jovem com menos de 40 anos. Nada de interessante aconteceu. Os policiais acharam estranho, mas o despacho deles disse que já havia uma outra história estranha com ela. Parece que ela teve um colapso mental. Eles apenas pegaram minhas informações e eu fui embora. Mandei a conta pelo correio. Só queria sair de lá. Eu vendia carros,
Um cliente cochichou e me mostrou fotos de alienígenas que ele viu do lado de fora do nosso estacionamento em seu telefone. 99% de certeza que eram manchas de luz em suas fotos do sol. Provavelmente teria ignorado esse cara, exceto que ele tinha acabado de receber um veículo novo. Meses depois o cara aparece novamente tentando me mostrar mais fotos. Não trabalho mais lá, mas aparentemente ele ainda está aparecendo para me mostrar mais fotos. Que eles pensam que Satanás os possui de vez em quando, e depois disseram que eles tinham a energia do personagem principal. No início da minha carreira, um homem com quem trabalhei de vez em quando em outra empresa apareceu sem avisar e pediu uma reunião 1 a 1. O homem prontamente me disse que achava que eu era uma das poucas pessoas em quem ele podia confiar enquanto enxugava líquido vermelho em seu rosto onde parecia que ele havia levado um soco. Em seguida ele estava procurando ajuda porque seu bebê ainda não nascido foi marcado para o sacrifício por elementos satânicos e sua esposa iria concordar com ele no Dia dos Namorados em Bixby, Oklahoma. Mais ou menos nessa hora a recepcionista entrou com café para nós dois e me deu uma nota para me desculpar porque a polícia estava esperando do lado de fora. Ele havia agredido alguém para fugir para chegar ao nosso escritório e estava sendo perseguido pela polícia. Eu era o gerente de uma loja de animais e este cliente perguntou a um dos membros da minha equipe se uma python poderia comer um porquinho da Índia. A pessoa respondeu: "Nós só vendemos animais de estimação, não comida aqui. Todos os nossos animais deveriam ser vendidos apenas como companheiros para nunca serem comida." Era a política da loja negar a qualquer serviço que suspeitássemos de tentar comprar um animal de estimação como animal de alimentação. E bem, é claro que o cara queria comprar essa cobaia. Ela estava na loja por mais tempo do que o normal, então ela estava com desconto. O cara estava convencido de que queria aquele porco, mas depois que o especialista em pet care negou devido à suspeita de comprá-lo para comida, ele fez um grande barulho e ficou muito chateado. Ele começou a gritar. Eventualmente eu o acalmei o suficiente para que ele tivesse toda essa história de seu filho precisando de um animal de estimação. Eu não comprei e me apeguei ao não. Eu estava prestes a chamar a polícia quando ele chorou e me disse que quando era criança que seu pai tirou a vida de seu porquinho da Índia de estimação porque ele disse a seu pai que seu tio o molestou. Depois de sua história ele falou sobre como gostaria de alimentá-los para sua cobra por causa disso. Eu não sabia o que dizer, então apenas disse: "Bem, por causa disso não podemos vender uma cobaia." Ele finalmente aceitou e eu nunca mais o vi. Estranho como o inferno. Esse estranho me explicou seu desejo de ver porquinhos da Índia serem comidos por causa de um trauma de infância com um colapso profundo de seu próprio trauma. Espero que esse cara tenha alguma ajuda para seus problemas. Eu estava emparelhado em um projeto com uma garota na universidade e ela mencionou que era paralegal antes de mudar de carreira. Perguntei a ela o que motivou a troca. Ela me disse que direito não era para ela. Embalada em uma sensação de segurança por seu tom casual, perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela disse que estava trabalhando em um caso em que a família de uma criança estava pressionando um agressor adulto. Ela sabia que ele era culpado, mas sabia que a firma queria que este caso fosse embora. Ela inventou um pretexto para visitar regularmente a criança sem supervisão e começou a convencer a menina de que o que aconteceu com ela não foi tão ruim e não aconteceu do jeito que ela pensava que se lembrava. Essas sessões levaram semanas, mas o caso acabou sendo arquivado e sua empresa colocou no caminho certo. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma amiga que tinha piolhos desde o ensino fundamental. Ela tinha cabelos muito compridos e os piolhos eram tantos que eles eram realmente visíveis nas pontas, não apenas nas raízes. Agora eu não a conhecia antes do ensino médio porque morávamos em áreas diferentes, mas as pessoas me diziam que ela estava com piolhos há anos. Então todo mundo sabia, mas ninguém comentou abertamente. Tornamo-nos amigas íntimas e um dia, enquanto passeava na casa dela, ela me contou com muita relutância que tinha um segredo e esse segredo era a infestação de piolhos. Eu disse a ela que estava tudo bem e eu poderia ajudá-la a ir a um farmacêutico e obter a medicação necessária. Ela ficou brava que eu ofereci. Eu estava em uma noite e encontrei um bom amigo que eu não via há algumas semanas. Enquanto conversávamos, ele me disse que havia parado de usar o telefone porque achava que alguém o havia grampeado para roubar sua identidade. Quando perguntei por que alguém faria isso, ele me disse muito alegremente que provavelmente era algo a ver com as pessoas que o seguiram na última semana. Ele não os tinha visto esta noite, mas tinha certeza de que estavam em algum lugar. Eles eram muito bons em aparecer e sumir de vista. Então ele foi embora dizendo que tinha um trem para pegar e me disse para tomar cuidado e ficar de olhos abertos. Relatei toda essa conversa ao irmão dele, que eu também conhecia muito bem. Descobri alguns dias depois que ele estava no meio de um episódio maníaco onde ele dormia apenas 2 horas por noite, e ele eventualmente teve que ser seccionado para sua própria segurança. Uma amiga próxima disse que limpou o banheiro com a escova de dentes de sua colega de quarto depois de uma briga. Isso foi há cerca de 30 anos e elas ainda estão juntas e ela ainda não sabe.
Minha mãe namorou esse cara quando eu era criança. Ele tinha filhos desde antes e eu tenho irmãos também. Uma noite estávamos todos fazendo alguma coisa, mas acabou sendo só eu e ele limpando. Ele então me confidenciou que gostava mais de mim e de meus irmãos do que de seus próprios filhos. Mesmo sendo uma criança, percebi o quão ferrado isso era. Eu descobri há alguns anos que um de seus filhos está na prisão por assassínio, então talvez ele tivesse razão. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.